Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês estejam visualizando esse vídeo. Aqui quem está falando é o professor Thiago Romão. Damos agora continuidade, à aula 3 do módulo 2 de Recursos Humanos 2. Se você está chegando aqui agora no meu canal, tá? Fique à vontade, seja bem-vindo, se inscreva aí no canal, tá? Ative o sininho e se você quiser obter aí conhecimento sobre outros conteúdos, é só você acessar as playlists que você vai encontrar conteúdos referentes a algumas disciplinas do técnico em administração nas escolas onde eu leciono, tá bom? Então, galera aí da Escola Técnica Mônaco, esse é o conteúdo da aula 3 de RH2, tá? Então, vamos dar seguimento. Então, é o seguinte, pessoal, a gente na aula 2, teoricamente, eu falei sobre alguns conteúdos. Então, o subsistema de manutenção de RH, onde se contempla ali a questão da remuneração, e aspectos psicológicos, porque cada vez mais hoje as empresas têm tentado promover mais benefícios, até por causa que isso gera maior atratividade. Muitas pessoas hoje, por exemplo, procuram alguns concursos públicos não somente por conta da estabilidade, mas se você pegar algo que engloba todos os seus vencimentos ou remuneração, você vai perceber que muitas das vezes essas empresas ela promove maior inserção naquilo que é os benefícios, que não somente o titular, o colaborador vai ter, mas todos os seus beneficiários, tá? Que são os seus familiares. Além disso, falamos sobre essas recompensas e benefícios, sobre a condição de higiene e de segurança do trabalho e seus aspectos de influência. E depois falamos sobre treinamento e desenvolvimento e as suas fases de treinamento. E agora, a gente continuando ainda sobre a questão do aspecto de treinamento, uma das grandes necessidades, alguns aspectos que promovem a necessidade, é você entender que, por exemplo, a sua equipe, a área onde você atua como gestor, por exemplo, ela pode ter uma baixa produtividade e isso demonstrar para você algum aspecto da necessidade de treinamento. Além disso, a própria baixa qualidade, ou seja, aquilo que você não consegue como equipe entregar com valor agregado para os colaboradores e que de uma certa forma isso gera maior ineficiência. O próprio processo de comunicação, que hoje é muito importante nas organizações e no nosso dia a dia de forma geral, pode ser deficiente porque cada um não está entendendo a forma como está sendo passadas as informações, as delegadas, as tarefas, ou até mesmo não entendendo ali o que deve ser realizado de fato. E isso se demonstra pelo excesso de erro ou desperdício, pelo elevado, às vezes, número de acidentes naquela área específica, tá? Ou por avarias em máquinas ou equipamentos, por falta da má utilização e, consequentemente, por não ter um treinamento para utilização de forma eficiente desses recursos, tá? E, além disso, o problema de relacionamento entre subordinados e gestores, tá? E aí, é interessante a gente condicionar, que a gente também fala sobre o desenvolvimento organizacional. E dentro do desenvolvimento é o seguinte, há tudo aquilo que os recursos humanos altera na forma como há uma mudança comportamental e atitude das pessoas. Ou seja, lá nos Estados Unidos, desde a época de 70, quando você começou a analisar ciências comportamentais como sociologia e psicologia, a teoria da mudança comportamental ela não era tão conhecida, mas cada vez mais o desenvolvimento organizacional ele acaba sendo um esforço integrado que vai envolver todos na organização, pensando na cultura, no clima organizacional, naquilo como deve ser visto como crescimento, como teoricamente desenvolvimento e maturidade daquela organização frente ao mercado ao qual ela atua, tá? E aí existem algumas características do desenvolvimento organizacional, que é você ter um foco num todo, ou seja, uma visão mais holística, uma orientação mais sistematizada, mais estruturada, uma utilização de agentes que promovam mudança naquelas áreas e que fomentem a participação e a sinergia das equipes de trabalho, a questão da ênfase na solução de problemas, e gerar expertise, o próprio processo de aprendizagem, pela experiência, a melhoria nos processos e nas relações interpessoais, dentro daquelas áreas, o próprio processo de feedback aos colaboradores no tocante às suas ações de trabalho, a orientação dos colaboradores de forma horizontal e vertical no sentido de obter ali o resultado previsto,
o processo de construção, desenvolvimento e maturidade das equipes de trabalho e o próprio enfoque interativo e participativo das pessoas. São características do desenvolvimento organizacional, tá? Existem algumas técnicas que são focalizadas no indivíduo, no própria questão da sensitividade, ou seja, as habilidades interpessoais, né, que você pode promover através de treinamento para que as pessoas se sintam mais em liberdade, né, no processo de gerar relacionamento com os demais colegas, a própria análise de entender o diagnóstico dessas relações e, de uma certa forma, lhe direcionar para um determinado treinamento, e a questão de promover ali a liderança, a tomada de decisão, a coordenação em equipes, tá? Essa confrontação em grupos é quando você cria alguns jogos, gamificações, que você pode promover ali entre dois grupos a chegar a um resultado e que eles podem participar ou competir, mas gerando um alto valor para a empresa, tá? E aí depois a gente fala sobre o sistema de monitoração, né, que vai envolver banco de dados e sistema de informações, por exemplo. E aí nessa característica é o seguinte: todo processo ele deve ser monitorado em qualquer situação. E esse processo de monitorar é você garantir que aquilo que você previu esteja acontecendo, né, de acordo com os objetivos que foram pré-estabelecidos, sem que haja algum erro ou falha. E caso isso venha a ocorrer, você tem ali um plano de contingência e, consequentemente, você vai ter um menor custo, tá? Então, por exemplo, como é que a gente define, tudo na vida é você definir os padrões desejados de desempenho na área junto aos gestores e, consequentemente, você vai monitorar esse desempenho e comparar. Caso não atenda, você vai gerar alguma ação corretiva, né? E o controle de eficácia, de resultado, ele pode ser, de uma certa forma, um processo que você vai avaliar as atividades, se estão de acordo com aquilo que é a função, para ver se o processo ainda está dentro do período que deve ser utilizado caso não haja alguma mudança, para analisar se o controle ele tem uma relação com o custo e benefício, porque se a empresa não pensar nisso, ela vai modificar o seu custo e, consequentemente, o valor que ela vai oferecer lá o produto ou serviço no mercado, né? Entender que o controle deve ser exato, correto e deve ser aceito pela equipe, pelos gestores e pela organização, tá bom? Consequentemente, a empresa ela vai ter um banco de dados, né, que vai fornecer a ela um sistema com cadastro das pessoas que trabalham na empresa, das seções, das áreas, dos cargos que ali tem, das remunerações, de algumas fichas médicas, né? Consequentemente, isso pode promover informações para cada tipo, né, de subsistema de RH. E é para isso que existe ali políticas e práticas definidas como auditoria dentro dos recursos humanos, que vão promover a qualidade, que vão promover atendimento de padrões de qualidade, tá? E aí, os principais índices analisados são, dentro da análise da descrição do cargo, quais são as especificações dos cargos, questionário de pessoal e tabela dos requisitos, né, para cada cargo, quais são os custos de análise dos cargos, no processo de recrutamento, como é que se aplica o questionário para pedir uma abertura de vaga, o número de candidatos, quais são as fontes, os anúncios, quantas indicações, quais os meios utilizados para propagar e anunciar a vaga, quais os custos de recrutamento de acordo pelas fontes ou pelos meios, tá? Além disso, no processo de seleção, né, a gente vai avaliar os resultados, o checklist das entrevistas, o processo de educação e treinamento no período de seleção, a própria experiência levantada, algumas referências e indicações, estado civil, registro de acompanhamento, ou seja, são detalhes de informação que os sistemas de gerenciamento de recursos humanos no banco de dados vai conseguir ter esse mapeamento e isso gerar indicadores lá no controle, tá? O próprio processo de treinamento, que tipos de treinamento, qual foi o tempo necessário para cada tipo de treinamento, os resultados obtidos, os custos de treinamento, né? A produtividade dos colaboradores, né? Todo o processo de transferência e promoções que aconteceu dentro da organização dentro de um período, o registro de tempo, aí a questão de atos disciplinares, distúrbio, ou seja, todo o processo que aconteceu ali dentro de um local de trabalho, tá? Além disso, aspectos de segurança e saúde dos colaboradores, como registro, de controle de entrada, de saída, de turnover, por exemplo, dos colaboradores,
da própria questão do salário, custo de vida, de incentivos, de acordos coletivos. Ou seja, o que significa isso? Eu tenho por área relatórios que vão dimensionar a empresa a administrar melhor as pessoas, mas acima de tudo o seu ativo e, consequentemente, os custos que lhe promovem por conta disso, tá? E aí, ó, nenhum superior tem o direito de mostrar autoridade grotesca com algum colaborador. A gente sabe muito bem que cada vez mais nas relações humanas, nas relações de trabalho, há uma parceria, inclusive até dentro de um contexto escolar a gente vê isso acontecer também, tá? Obviamente que muitos colaboradores carecem de um treinamento e é por isso que, de uma certa forma, você tem que ter todo um pensamento de RH estruturado, tá? Bom, galera, então é isso. A gente sabe que a evolução, né, das empresas vieram acontecendo ao longo do tempo e cada vez mais o capital humano, que são as pessoas, são os agentes mais importantes, o ativo mais importante que qualquer organização pode ter. E se ela consegue pré-estabelecer e definir todo esse processo de RH, ela consegue obter os melhores resultados com os melhores colaboradores e, consequentemente, ter uma organização equilibrada, tá bom? Então, pessoal, esse foi o conteúdo aí da aula 3, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você está chegando aqui agora, tá? Tem conteúdos anteriores, acessa aí o canal, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, seja bem-vindo, tá? Aqui é o professor Thiago Romão falando e eu desejo a vocês tudo de bom. Fiquem com Deus, um grande abraço e falou!